Eu agradeço. E, e eu acho que 6h40 acho que a gente pode começar, Tá. Vou compartilhar aqui então. por favor. Uhum. Como é que tá, Fran? Tá aparecendo minha tela? Tá aparecendo sim, querido. Só avisando antes de você começar, desculpa o pessoal que está entrando agora, lembrar de computar a presença pelo QR Code que a doutora Benu já colocou na primeira aula, tá lindo esse slide de abertura. Já colocou na primeira aula e ele vai repetir esse slide um pouquinho antes de acabar. E para quem está entrando pelo celular e vai computar a presença também, o link já está e o QR Code já estão no chat. Bom, lembre de deixar seus áudios fechados, por favor, para não atrapalhar a apresentação. E boa aula para todos. Obrigado. Então, vamos começar. Como a Fran disse, né, nós temos agora uma mudança de tema, né? A gente estava em degeneração macular acentuada da idade. Agora vamos passar para as doenças vasculares. Vou começar com a oclusão venosa retiniana. É, então, nós vamos falar da oclusão da veia central da retina e de ramo da veia central da retina. São duas patologias que são, uma é subtipo da outra, na verdade, porque as duas são oclusões vasculares retinianas, só que o prognóstico e o tratamento delas é diferente, então por isso que são tratadas de jeito diferente. Eu vou procurar, quando for possível, falar das duas ao mesmo tempo, falar das duas ao mesmo tempo, e quando precisar individualizar, vou falar individualizado também. Então, uma forma comum de doença vascular retiniana, é a segunda mais comum, na verdade, a primeira é a retinopatia diabética, depois são as oclusões venosas. É uma doença relativamente frequente, a gente sabe que em medicina o que que é 1% é frequente, né? Então, essa aqui é uma patologia que acomete 4,42 para cada 1.000 adultos, ou seja, ela é na casa do 0,5%, né, da população adulta. É uma doença realmente bastante prevalente. A maior parte das vezes que acontece oclusão, elas são oclusões de ramo da veia central da retina, não da veia central da retina. Então, de ramo da veia central da retina é 3/4 dos casos, de ramo é 3/4 dos casos, da veia central da retina é 1/5 dos casos, e em torno de 5% acontece uma oclusão que não é exatamente a nível da lâmina cribriforme, como é o caso da veia central da retina, mas um pouquinho além antes de fazer a ramificação para os quadrantes. Então, acontece uma obstrução em dois quadrantes. Então, a obstrução hemiretiniana. Então, estimados 13,9 milhões de adultos, né, afetados no mundo, e, em resumo, é uma resistência patológica ao fluxo venoso na área onde teve interseção, onde teve a oclusão. E ela tem uma prevalência igual tanto em homens quanto em mulheres. Então, nós temos, né, aqui as formas, e a obstrução de ramo da veia central da retina, ela pode ser subdividida em hemiretiniana, como a gente disse, quando ela pega um quadrante inteiro ou a maior parte do quadrante, nós falamos que ela é maior, e às vezes ela pode pegar apenas um ramo macular daquela arcada. Então, por exemplo, na arcada temporal superior, mas não pega as áreas periféricas, pega apenas o ramo, já depois de dividido para a mácula. Então, a mácula é afetada, mas não a arcada como um todo. Então, é uma obstrução macular. Embora, claro, se for uma obstrução da veia central da retina, a mácula vai ser afetada, se for maior, vai ser a mácula também afetada, mas nesse subtipo é só a mácula afetada. Aí tem o CIDS, né, que é H34.8. E tem a questão do engurgitamento venoso, que seria uma fase pré-oclusiva, né? Existe uma subdivisão do CID específica para isso, que é quando você tem um engurgitamento venoso, mas você não tem os pontos hemorrágicos e você não tem isquemia, não tem neovascularização. Então, é uma fase pré-oclusiva.
ela também pode ser dividida entre isquêmica e não isquêmica. A isquêmica é quando você tem uma área de não perfusão vascular de uma determinada monta, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas basicamente é o seguinte: se for uma obstrução de ramo da veia central da retina, se a área isquêmica for maior do que 5 áreas de disco, 5 diâmetros de disco, então você diz que ela é isquêmica. Se for menor do que 5, ela é não isquêmica, apesar de ter uma área isquêmica também. Mas então a linha de corte para fazer o diagnóstico é 5 diâmetros de disco, porque isso daí também vai mudar no prognóstico e, como por um prognóstico às vezes dá nevascularização em uma maior quantidade, então pode mudar o tratamento também de laser que a gente vai falar daqui a pouco. Quando é da veia central da retina, a área para você dizer que a oclusão é isquêmica é maior, são 10 diâmetros de disco. Então, você tem a isquêmica e a não isquêmica. Aqui, só para ilustrar, então, nós temos uma oclusão de ramo da veia central da retina. Então, nós estamos vendo ali a oclusão. Eu não consigo apontar com o mouse aqui, não sei por algum motivo não aparece, mas a gente está vendo ali na arcada temporal superior, onde a arteríola está sobre a vênula. Então, tem uma oclusão que, a partir dali, faz um desenho em cunha de edema, e a gente vê os achados clássicos, né? Com o engurgitamento venoso, a partir daquele ponto, você vê que a vênula ela está mais engurgitada em distal do que proximal ao disco. Você vê pontos de manchas algodonosas, hemorragias intrarretinianas, e também está claro aqui para a gente que tem uma área demasiada. Então, esse formato em cunha é sugestivo de uma oclusão da veia central da retina. O que que é o formato em cunha? É isso daqui, ó. Então, um formato em cunha. Vocês estão vendo ali? E aqui eu coloquei a área onde teve a oclusão. Notem que a arteríola está sobre a vênula, ou seja, ela está mais internamente em relação à vênula. De 97 a 99% dos casos, segundo os artigos que fizeram esse levantamento, porque a arteríola ela pode ficar tanto sobre a vênula quanto abaixo da vênula. Em 99% dos casos, ela está sobre a vênula. Então, é um fator de risco a vênula, a arteríola estar passando por cima da vênula. A maior parte dos casos, a oclusão tem essa anatomia. Então, quando a gente olha o fundo do olho, a mesma arteríola, ela passa às vezes pela frente da vênula, lá na frente ela passa por trás, depois ela passa por cima de novo. Então, assim, não tem exatamente uma regra, mas tem isso daí que eu estava dizendo. Quando a arteríola está sobre a vênula, a chance de ter oclusão é maior e acontece de fato quando é assim. A suspeita é que, quando você tem um enrijecimento, uma arteriosclerose da arteríola, que ela vai fazer a compressão sobre a vênula, se a vênula estiver mais para cima, ela estiver para o lado do vítreo ali, ela ainda tem para onde escapar, ela pode fazer uma curvinha. Se ela estiver para baixo, a hora que a artéria enrijece e faz a compressão, então ela não tem exatamente para onde escapar. Então, a gente vai falar daqui a pouquinho da fisiopatologia também, mas aqui é só para demonstrar aqui, né, então, uma oclusão de ramo, aqui uma oclusão da veia central da retina, né? A gente vê que então, tem hemorragia intrarretiniana nos 4 quadrantes. Quando tem muito ponto hemorrágico, que é igual esse caso aqui, a chance de ser isquêmica é maior. Claro que a isquemia ela é avaliada pela angiofluorescenografia, mas quando tem é um caso muito florido, a chance de ser isquêmica é maior. Então, quando tem muito ponto hemorrágico assim, um termo que é utilizado é blood and thunder, né? Sangue e trovão, assim, é um caso muito dramático. Aqui um exemplo, aqui não é um caso agudo, portanto não tem as hemorragias intrarretinianas de chama de vela, mas é uma obstrução macular. Olhando ali dá para a gente ver que tem uns microaneurismas bem do lado da fóvea, né, a parte inferior ali, e um pouquinho mais para baixo nós vemos uma cicatriz de laser. Esse aqui é um caso de 10 anos que eu tenho, e daqui a pouco eu vou falar mais sobre ele, porque foi um edema que foi e voltou, não era para ter voltado, mas acabou voltando. Então, ali tem alguns achados, né? Eu já tinha feito tratamento com laser. O tratamento com laser é um tratamento válido para o tratamento de oclusão de ramo da veia central da retina, não para a veia central da retina em caso de edema macular, e sim em caso de isquemia quando tem neovaso. Então, está ali apontando os microaneurismos, as cicatrizinhas de laser, e tem também outros pontos amarelos que não são cicatrizes de laser, esses daí são drusas.
Esse aqui é essa mesma paciente demonstrando ali no corte do ACTA, à esquerda está um corte mais superficial e à direita um corte mais profundo da vasculatura. A gente vê no corte da direita que na região inferior você tem uma dilatação vascular. Ele é assimétrico em relação à região superior. Essa mesma paciente aqui, só que o ACTA, né? Demonstrando então um caso crônico de oclusão macular. Então, aqui os fatores de risco. Então, a idade é o principal fator de risco. É, a maior parte dos casos acontece depois dos 55 anos de idade, 90% dos casos. Menos do que isso, às vezes, pode eventualmente acontecer também, só que está mais comumente associado a doença, quando você tem coagulopatias. Isso. A maior parte também está entre os 60 e os 70 anos. A hipertensão arterial sistêmica está associada em 3/4 do caso. Não é comum, não é incomum você fazer o diagnóstico, assim como não é incomum você fazer o diagnóstico que o paciente é diabético, você ou fazer o diagnóstico pela retina, porque ele tem retinopatia, também não é incomum você descobrir que o paciente é hipertenso depois de uma oclusão vascular. Você pergunta, ele diz que não é hipertenso, você mede a pressão, tá lá 15/10, ele fala que é porque fica nervoso na hora, você pede uma investigação cardiológica, ele faz o acompanhamento, descobre que é hipertenso e volta tomando medicação. É comum. Tem paciente, tem associação com diabetes, tabagismo, dislipidemia, fibrilação arterial, disfunção renal, aterosclerose, hipercoagulabilidade, e dos fatores oculares de risco, o glaucoma é um deles, e também os olhos menores. Então, com relação à patogênese, ocorre uma obstrução onde a arteríola e a vênula se cruzam. Isso acontece porque elas têm uma adventícia, né, que é a camada mais externa ali dos vasos, a parte fibrosa, aquela parte que não dilata, porque a parte muscular ela pode dilatar, né? Mas a parte da adventícia ela não dilata. Então, se a arteríola ela começa a ficar mais espessa, ela começa a comprimir a veia. E onde que ela vai fluir? Onde elas cruzam, porque ali a adventícia é comum, ou seja, não tem para onde fugir. Na obstrução da veia central da retina, é também o mesmo mecanismo, ou seja, uma adventícia comum entre a artéria central da retina e a veia central da retina, no entanto, a nível da lâmina cribrosa. Então, quando você tem esse apertamento, é a mesma coisa você pegar uma mangueira e apertar a pontinha dela. O fluxo ali, ele aumenta, ele fica um fluxo mais forte. Esse turbilhonamento vai lesar ainda mais o endotélio, vai ficar edemaciado e pode fazer uma formação de trombo, mas apenas o edema também pode fazer a diminuição do fluxo que vai causar a transsudação hemorrágica, que é aquele quadro lá que a gente viu. Então, quais que são os sintomas? Perda unilateral de visão, ou perda de visão central ou de campo visual. Ela pode ser subclínica se a oclusão ela não pegar a mácula. Então, se for, por exemplo, uma oclusão nasal, o paciente não vai perceber. Você vai fazer esse diagnóstico pelas complicações ou durante um exame de rotina, porque não necessariamente vai fazer uma neovascularização, né? Mas se, por exemplo, não pegou a mácula, mas fez uma neovascularização periférica, ele pode procurar por uma hemorragia vítrea ou um descolamento de retina. Ou, que nem eu estava dizendo, no exame de rotina também você pode notar. Com relação à frequência nos quadrantes, o quadrante mais comum é o temporal superior de ser acometido na oclusão de ramo da veia central da retina, 58% dos casos. Temporal inferior, 29% dos casos, e nasal é mais incomum, mas também acontece em 13% dos casos. Que eu estava dizendo, quando é nasal, o paciente vai notar no exame de rotina ou por causa daqueles outros achados. Com o tempo, aquele quadro dramático de hemorragia em chama de vela, ele fica menos dramático. E aí você pode notar apenas algumas hemorragias e microneurismas. Quanto mais florido for, maior a chance de ser uma oclusão isquêmica, tanto da veia central da retina
quanto de ramo da veia central da retina. Da veia central da retina, tem outros fatores que também que vão indicar se ela é isquêmica ou não. Se a visão for mais afetada, a chance de ser isquêmica é maior. A linha de corte é Q20-200. Então, se ele for pior do que 20-200, aumenta a chance de ser uma oclusão isquêmica. Se for melhor do que 20-200, a chance de ser não isquêmica é maior. Você também pode ter um defeito pupilar aferente, que é mais intenso, mais claro, mais notável. Pode eventualmente estar presente de forma leve na não isquêmica, mas é mais frequente na isquêmica. E a tortuosidade, dilatação de todos os quadrantes, dot blot, essas coisas, quanto menos intensos, né, quanto menos florido o caso, maior a chance de ser não isquêmica. E quanto mais florido, maior a chance de ser isquêmica. Com relação às complicações, o que que pode acontecer? Então, você pode ter o edema macular, você pode ter a isquemia macular, então você pode ter a isquemia em qualquer quadrante, em qualquer lugar, e inclusive na fóvea. Então, se tiver uma diminuição por edema, o prognóstico normalmente é melhor do que uma perda de visão por isquemia, porque o edema você tem como tratar, a isquemia já é mais restrito, você não tem exatamente como resolver o problema. E a sequela de neovascularização. Então, você pode ter neovascularização da íris e da retina. Você pode ter hemorragia vítrea, descolamento tracional de retina e o desenvolvimento do glaucoma neovascular. O glaucoma neovascular e a neovascularização da íris, eles não são comuns são, aliás, extremamente infrequentes na obstrução apenas macular, porque a área acometida é pequena. Mas eles são muito frequentes na obstrução da veia central da retina, forma isquêmica. Então, é um prognóstico muito ruim de neovascularização e de glaucoma neovascular, tem que ficar em observação. Pode, nos casos isquêmicos, né, que é definido como uma isquemia maior do que 10 diâmetros de disco, chegar a 50% de neovascularização pela história natural da doença, se você não intervir. Aqui um caso, né, de isquemia macular, eu falei para vocês, agora eu estou demonstrando, né? Então aqui a gente tem uma paciente com uma oclusão de ramo da veia central da retina, temporal inferior. A gente está vendo ali tanto a arteríola quanto a vênula, né? Com o tempo as duas acabam ficando afetadas, porque diminui o fluxo da arteríola também, porque o retorno venoso, né, dificulta. E você vê ali a vênula bastante esclerótica, né? Ela está esbranquiçada ali. A gente vê as colaterais vasculares no limite ali onde junta, né, os ramos da arcada temporal superior. E aqui a angiografia dessa mesma paciente. Ó. Então a gente vê ali que o padrão angiográfico na região inferior, ele é mais escuro do que entre os vasos, né, ou seja, pelos capilares, na parte inferior do que na parte superior. É isso aí que caracteriza a isquemia angiograficamente. E a gente vê que essa isquemia ela está afetando inclusive a mácula na região inferior. Então tem a isquemia mais periférica e a isquemia macular. Eu vou colocar aqui um corte de OCTA, aqui em maior detalhe, né, só para vocês verem as colaterais, a área isquêmica. E aqui um OCTA é o mesmo paciente. E aqui os dois exames para fazer a comparação, né, fluoresceína com a angiografia fluoresceínica e o ACTA. O ACTA ele parece mais um desenho, né? A fluoresceína ali ela é mais uma foto mesmo. Mas então demonstrando a isquemia macular, só para mostrar para vocês como que é. Então, é, não é uma patologia de evolução tão grave igual uma DMRI exudativa, por exemplo, no qual a grande maioria dos pacientes vai necessariamente piorar depois que você faz diagnóstico se não for tratado. Essa aqui, eventualmente, se tiver uma melhora do fluxo por recanalização ou pelas colaterais vasculares, então a visão pode até melhorar. E ela melhora relativamente bastante, o edema se resolve. Isso aqui é a história natural da doença, né? São estudos de antes de você ter o VGF, o que é que acontecia. Então, eventualmente, alguns casos podem melhorar até relativamente bastante. Alguns casos melhoram até 15 letras.
Então, se for uma oclusão isquêmica, a chance de ter uma neovascularização e hemorragia é maior. Então, se for não isquêmico, uma chance de apenas 11%. Se for isquêmico, uma chance de 30% a 40%. E se for da veia central da retina, é maior ainda, né? Chega a 50%, é o que está na última linha ali. Então, também a oclusão de veia central da retina, ela tem uma frequência maior de casos não isquêmicos do que isquêmicos na proporção de 3 para 1. Então, a maior parte dos pacientes é não isquêmico. E os mais graves são os isquêmicos. Isquemia maior do que 10 diâmetros de disco. Se você traçar essa linha de corte que foi traçada lá pelo grupo do CVOS, que é da década de 80, que é o grupo pioneiro, né, que fez essas avaliações e determinou quando você deve ou não fazer o tratamento com laser, eles estabeleceram essa linha de corte, de 5 para ramo e 10 para a veia central da retina. Já tinha dito antes, né, os sinais agudos normalmente eles vão melhorando e os sinais residuais são colaterais no disco, hiperpigmentação macular, dilatação venosa persistente, esclerose vascular. Você nota depois de algum tempo que era um quadro que aconteceu um período maior. Às vezes você faz o exame do paciente, ele é não isquêmico e com o tempo pode ser que ele progrida para isquêmico. Isso aqui é história natural da doença. Então, em 3 anos, um terço dos pacientes que eram não isquêmicos, eles pioram para isquêmico. Então, a rubeose de íris, nos casos isquêmicos, que são os mais graves, desenvolvendo 50% dos casos, é muito dramático o glaucoma neovascular. Então, você deve evitar de todas as formas que o paciente tenha glaucoma neovascular. Você pode optar por fazer o tratamento com anti-VEGF ou, se ele não tiver edema, o anti-VEGF ele não está exatamente indicado se ele não tiver o edema macular. Então, você às vezes vai precisar fazer apenas observação. Se você fizer só observação, se for um caso isquêmico, você deve observar esse paciente todos os meses. A gente vai falar de tratamento daqui a pouco, mas em tese você deve esperar o paciente começar a fazer a rubeoses antes do glaucoma neovascular ou fazer a neovascularização da retina para depois fazer o tratamento. Esse daí é a conclusão do estudo CVOS e do BVOS. Então, teria duas formas se o paciente. Bom, não vou adiantar agora, a gente vai falar do laser daqui a pouco, mas tem duas formas de você fazer o tratamento. Você pode fazer o tratamento antes dele neovascularizar ou depois dele neovascularizar. Aqui, nessa introdução, só para dizer que se você for optar por não tratar, você precisa acompanhar esse paciente a cada 1 mês, porque a chance de fazer o glaucoma neovascular é grande. Outra coisa, o apelido desse glaucoma é glaucoma dos 90 dias, mas ele pode acontecer antes. Então, não marque o retorno do paciente dali para 90 dias, que às vezes ele já volta com o olho vermelho, e com a pressão alta, né? Ele já volta com o glaucoma neovascular, que aí é um quadro muito difícil de tratar, mesmo na era do anti-VEGF. Então, o que que você deve fazer? Você deve marcar o retorno para ele mensalmente por 6 meses, tá? E se eventualmente ele começar a fazer rubeoses, aí sim você vai fazer o tratamento da isquemia. A neovascularização retiniana, nos casos de oclusão da via central da retina, ela é incomum, ela acontece só em 5% dos casos. Então, a maior parte das complicações neovasculares da oclusão da veia central da retina isquêmica são na íris e não na retina. Então, ficar de olho na íris, fazer gonioscopia, examinar a íris, você tem que fazer isso aí todos os meses por 6 meses. A avaliação oftalmológica, né, que nem eu disse, tem uma associação com glaucoma, eventualmente pode aumentar a chance de ter as oclusões. É, Ficar de olho em sinais intraoculares de inflamação e acompanhar, que nem eu disse, a íris e o ângulo. Follow-up mensal nos primeiros 6 meses. Agora, exame subsidiário, a angiografia fluoresceína. Então, você tem um atraso para a chegada no contraste. Se for da veia central da retina, demora para chegar ao contraste, chega primeiro num olho do que no outro. E se for de ramo da veia central da retina, chega primeiro em uma parte que não está afetada pela oclusão do que na outra parte. Por quê? O que está obstruído é a vênula, mas o fluxo da arteríola também ele fica dificultado. Então, o contraste demora mais tempo para chegar. Então, você vai ter
É pela angiografia que você vai notar áreas de não perfusão. Você tem um bloqueio de fluorescência pelas hemorragias interretinianas. Você nota na fase crônica microneurismas e telangiectasias. Você pode ter também um staining vascular, que é quando os vasos se colam, né? Isso é um staining vascular, que você pode ter o extravasamento pelo neovaso, e você pode ter o staining vascular e tem uma área que é a área isquêmica, que aí você vai ficar com menos contraste. Lembrar que quando o quadro está muito agudo, eu mostrei aquele Blood and Thunder agora há pouco, pelo bloqueio, pelas microhemorragias, às vezes fica difícil de você avaliar a área isquêmica. Então, o ideal é que você espere melhorar as hemorragias intrarretinianas para depois fazer o exame angiográfico. Até lá, como é que você faz? Você procura os neovasos, tanto na íris quanto na retina, apenas olhando, né? Apenas pela oftalmoscopia e pela biomicroscopia. Aí depois, numa segunda fase, quando tiver melhor, aí você faz a avaliação para avaliar isquemia, porque senão vai ter o bloqueio e você não vai conseguir avaliar. Aqui um exame angiográfico também demonstrando o edema macular. Vocês estão vendo aqui à esquerda uma fase mais inicial, na direita, depois de 1 minuto, e aí vocês veem um anel de hiperfluorescência ali na mácula, tanto na região inferior quanto na região superior. Ou seja, fica um edema também na área que não está isquêmica, né? Mas então, angiograficamente, é assim que você diagnostica o edema macular. Pelo OCT, ele não é apenas qualitativo, né? Ele é quantitativo, ele vai te demonstrar quanto. Mas na angiografia, ele é qualitativo. Tem edema, não tem edema. Aqui, mais uma vez, pela angiografia, demonstrando áreas isquêmicas, uma oclusão da arcada temporal inferior. A gente está vendo isquemia periférica. Aqui eu vou demonstrar um pouquinho melhor, porque eu fiz um risco, ó, demonstrando as áreas isquêmicas. Aqui, mais uma vez, uma oclusão da veia central da retina, demonstrando áreas isquêmicas. Ali está formando um losango naquele superior esquerdo, um triângulo ali naquela região no superior direito e difuso ali inferior. Então, uma oclusão da veia central da retina do tipo isquêmica, porque a Vamos soma comunicar dá com a mais do que Roquinha. 10 diâmetros que a soma dá mais do que 10 diâmetros de disco. Fala, Mas o velho. que eu queria demonstrar aqui não era apenas a isquemia, o que eu queria demonstrar é que eu acabei de dizer que, ó, é a mesma paciente, só que aqui tem uma fotocomposição, né, que mostra a periferia. Aqui está só a região central, é a mesma paciente. A fotografia, a gente vê que assim é possível você fazer uma geografia e determinar a isquemia. Tá? Mas quando ela chegou, você não necessariamente conseguiria avaliar a isquemia. Essa aqui é a mesma paciente também, só que na chegada. Aqui é depois de 1 ano. E aqui o exame geográfico. Muito bem. Ainda falando dos exames subsidiários, né? Temos a tomografia de coerência óptica, o ACT, que é a modalidade mais importante para avaliação de edema macular, porque ela consegue quantificar o edema. Ela é mais sensível que o exame clínico e que a angiofluorescinografia. Além disso, ele é não invasivo e fornece a avaliação quantitativa. Então, você mede exatamente quantos micrômetros, claro que vai ter algum erro, alguma variação, mas você mede basicamente exatamente quanto que é o edema macular. E na fase do tratamento, ou no acompanhamento, se esse edema está aumentando ou se ele está diminuindo. Então, é um exame de escolha para avaliação da mácula. Então, o que que você vai achar no CT? Um edema macular cistoide. é, Quando tem um edema muito importante, exudato, hemorragia, você pode ter uma hiperreflectividade. Então, você vai ver uma área hiperreflectiva e embaixo dela uma sombra. Eventualmente pode ter um fluido subretiniano, né, um descolamento seroso da retina, e é frequente que você tenha uma membrana epiteliana nos casos de oclusão da veia central da retina. Então, aqui já o ACT, a gente está vendo ali cistos, né, um edema macular cistoide, com descolamento seroso subfoveal. Você vê que o epitélio está no lugar, ali embaixo, mas a retina neurosensorial está descolada dele. E em cima lá nós temos uma imagem que está branca no centro. Isso aí é como se você estivesse olhando
se tivesse olhando uma montanha por cima, né? Onde é o pico da montanha, que era mais central, está mais elevado, é branco. Depois fica vermelho, depois fica amarelo, né? Esse é o exame de OCT demonstrando qualitativamente, porque são cores, né? A altura. Quantitativamente é quando você mede naquele quadrinho vermelho inferior direito ali, ó, você está vendo a espessura naquelas regiões. Ali está quantitativo. Aqui mais um exemplo, obstrução de ramo da veia central da retina, edema macular cistoide. A gente tá vendo ali naquela foto embaixo, quer dizer, embaixo da parte superior esquerda. Então você tem o edema macular cistoide e você tem o descolamento seroso subfoveal. Você vê que tem um acometimento assimétrico. Então na região da esquerda está edemaciado, na direita não está edemaciado. E embaixo ali, a terceira foto, já depois de tratamento, você vê que tem uma diminuição muito importante do edema e uma regressão quase total do descolamento seroso. Então, o paciente já em fase de tratamento. Como é uma patologia relativamente prevalente, às vezes vai acontecer de um paciente seu vir a desenvolver a oclusão sem ter tido antes. Essa paciente, ela me procurou em 2020, a pedido de um colega, porque ele notou aqueles dois pontos amarelados ali na mácula. É uma degeneração macular acentuada da idade, e queria saber se era do tipo atrófica ou do tipo exudativa. É uma degeneração macular acentuada da idade do tipo atrófica. Então, nas imagens da esquerda, você está vendo as drusas, e embaixo você está vendo as drusas lá na retinografia, e embaixo você está vendo as drusas no ACT. Ela não tem edema. Nas imagens da direita, aí ela veio com um quadro, com uma perda, de diminuição da visão, eventualmente poderia ter neovascularizado, não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi que ela teve uma obstrução de ramo da veia central da retina temporal inferior. Então a gente está vendo lá as hemorragias intrarretinas em chama de vela, as manchas algodonosas, formato em cunha, fóvea acometida e embaixo um edema macular muito importante. Só que olhem ali na imagem da esquerda novamente, vejam que já naquela ocasião, em 2020, ela já tinha uma estase. A gente vê que é assimétrico a região superior do que a região inferior. Na região inferior, ela tem uma maior tortuosidade vascular da vênula, né? Ela tem uma maior tortuosidade da vênula da arcada temporal inferior e das suas correspondentes, mas não tem edema, não tem ponto hemorrágico, não tem nada. O que que você vai fazer? Nada. Na década de 60 foi avaliado, o Hairé avaliou fazer o tratamento desses pacientes e ele descobriu que se você fizer o tratamento com corticoide, a conversão, que é relativamente incomum, ou seja, você não está dando o prognóstico que vai acontecer, mas a chance de acontecer é real. Então, ele tentou fazer um tratamento com corticoide via oral na época e descobriu que essa conversão diminuía. Só que você precisava manter uma dose alta e só estava protegendo enquanto fazia a dose. Então, ele achou que não valia a pena, né? Porque a conversão não era grande. Ou seja, quando você tem um paciente assim, você olha, você pode até informá-lo que eventualmente um dia pode ter uma doença vascular, mas você não tem exatamente o que fazer. Claro, exceto fazer investigação sistêmica, né? Tratamento de colesterol, essas coisas. Então, aqui essa mesma paciente, né? Só que aqui era o exame, a retinografia embaixo o ACT. Aqui o ACT da evolução dela, né? Depois do tratamento, ela continuou com DMRI. Lá na última imagem você vê as drusas, né? Você vê o descolamento epitelial do descolamento do epitélio pigmentar. E ali em 2 de março de 2022, quando ela teve o quadro agudo. Essa paciente evoluiu muito bem, recuperou bastante a visão, está feliz. Aqui mais uma vez uma tomografia para demonstrar para vocês que na linha superior ali, ó, está na imagem tomográfica superior, ela está simétrica, a parte da esquerda da fóvea e da direita da fóvea. Mas na imagem inferior, a parte da esquerda, que é correspondente à retina superior, está diferente da parte inferior. Então, às vezes o quadro é muito grave, você tem uma perda celular importante. O ACTA, que é mais um exame que nós podemos fazer, também é uma modalidade não invasiva.
ela demonstra melhor se o acometimento é superior ou inferior. Eu demonstrei isso para vocês anteriormente, né, naquele quadro macular. Às vezes a parte superior não está tão prejudicada, a parte inferior está mais prejudicada. E aí você vai notar isso daí não pela angiofluorescilografia, mas sim pela CTA. Então, ele pode detectar áreas de não perfusão, tortuosidade vascular, colaterais, microaneurismas e a diminuição da perfusão. Aqui um quadro de oclusão da veia central da retina, o ACTA, demonstrando uma diminuição do fluxo. A gente vê ali na imagem superior esquerda e na segunda imagem superior esquerda, né, que está logo à direita dela, está escrito DIP, IPL ou PL ali, que é a camada mais profunda, a gente vê que o fluxo está diminuído. E nas imagens inferiores ali a gente vê o edema, né? O edema muito importante também. Então agora vamos falar de tratamento. Como é que se faz o tratamento para neovascularização? Então, você faz um tratamento com laser, né, para tratar neovascularização, não é para tratar edema. Para tratar edema é anti-VEGF. Para tratar neovascularização é laser. Embora, se o paciente tiver com neovasos já formados, assim como no paciente diabético, se você fizer a injeção de anti-VEGF, esses neovasos muito frequentemente regridem completamente. Às vezes não regridem completamente, mas é frequente uma diminuição muito importante. Mas o tratamento definitivo é com laser, porque o tratamento com laser, como eu disse, ele é definitivo, e o tratamento com anti-VEGF você precisa ficar fazendo frequentemente. Se o paciente eventualmente tiver uma isquemia importante, tiver uma rubeose de íris, você pode fazer uma injeção de anti-VEGF e aí terminar de fazer com tranquilidade o tratamento com laser enquanto está no efeito do anti-VEGF. Ou seja, você pode fazer um tratamento combinado. Mas então você aplica depois da neovascularização estar observada. Você tem que fazer principalmente na área de não perfusão. Se for de da veia central da retina, você estende o tratamento até a periferia, porque você já está lá sentado, o paciente está lá, você já faz o tratamento como um todo. Mas a área principal a ser tratada é a área isquêmica. Você tem que fazer marcas que são branco acinzentados, ou seja, não são marcas nem muito fortes nem muito fracas. Isso aqui vale para qualquer fotocoagulação, né? Então, qualquer fotocoagulação é assim, branco acinzentado. Não pode ser nem muito forte, porque fura a retina ou sangra, nem muito fraco, porque não adianta, porque não marcou. E ela diminui a chance, então, de você ter complicações. Então, no caso da via central da retina, também você deve fazer depois que a vascularização está observada ou a rubeose da íris, né? Pode não ter no ângulo, tendo apenas na íris já está indicado. Por que que eles advogam que você deveria fazer o tratamento depois? Porque o que que a gente imagina? Pera lá, mas se ele tem uma isquemia e eu fizer o tratamento, eu vou evitar a neovascularização. Pois é, só que ciência é quantificação. Então, você tem que contar a frequência dos eventos se você tratar de um jeito ou se você tratar de outro jeito e ver no final o que acontece se tem uma diferença nesses dois. O que eles notaram no CVOS foi justamente isso, que não tem diferença. Então, tinham dois grupos, um com 90 pacientes e um com 91 pacientes. Um grupo foi tratado profilaticamente, ou seja, não tinha neovaso, mas tinha isquemia. Isquemia maior do que 10 diâmetros de disco. E aí, desses 90 pacientes que foram fotocoagulados, 18 receberam, 18 desenvolveram, apesar de você ter feito o tratamento. Então, não é que você vai fazer o tratamento e vai evitar 100% da neovascularização. Alguns pacientes vão neovascularizar, 18 de 90. E se ele faz neovascularização, você pode fazer um novo tratamento. Só que aí, se você fizer esse novo tratamento, apenas 4 vão responder a esse novo tratamento, ou seja, 14, que está no resultado final ali do cálculo, vão continuar neovascularizados. E se você fizer o tratamento depois? Então, uma quantidade maior de pessoas vai desenvolver neovascularização, ou seja, 32. Só que se você fizer o tratamento,
18 vão regredir, ou seja, uma proporção maior regride do que uma proporção se você não fizer o tratamento antes. Ou seja, de 32 você trata faz laser nesses 32 e diminui 18, no final você vai ter 14 neovascularizados. Então, ou seja, a quantidade final de neovascularizados vai ser 14 nos dois grupos, isso em um mês. A longo prazo, você consegue fazer retratamentos e não existe diferença estatística entre você fazer antes e você fazer depois. Então, se é um paciente que você pode acompanhar, você deveria esperar a neovascularização e não tratar apenas a isquemia. Agora, digamos que é um paciente que você nota que tem uma dificuldade de acompanhamento, dificuldade social, não está exatamente errado você fazer o tratamento com laser para ele. Mas se é um paciente que você pode acompanhar, que nem eu disse, o ideal é fazer o acompanhamento, tanto para caso de obstrução da veia central da retina, quanto de ramo. Isso se você não fizer anti-VEGF. Na era do VEGF, do anti-VEGF, as coisas mudaram um pouco. Mas então aqui nós estamos falando de laser para tratamento de isquemia. Você pode fazer quando é um edema macular. O tratamento com laser é um tratamento que não é primeira linha hoje, mas é um tratamento possível, ele funciona. E você pode utilizá-lo como resgate. A maior parte dos trabalhos apresenta o laser junto com o anti-VEGF para resgate quando apenas o anti-VEGF não está funcionando. Só que é um laser em grid, então você sabe o que é um grid, né? Lembra de uma bandeira de Fórmula 1? Aquela bandeira lá é um grid. Então você tem na bandeira de Fórmula 1 você tem um quadradinho preto, um branco, um preto, um branco, um laser grid é isso. Você faz um, pula um, faz um, pula um, faz um, pula um. Não faz exatamente igual o scatter, que você tem que fazer você pula o vaso e faz um monte ali, sabe? O grid, ele é como se estivesse fazendo aquele desenho lá. Então, o tratamento do edema macular é o laser em grid. E ele é um tratamento efetivo. Você consegue ter uma melhora de visão maior do que duas linhas em 63% dos pacientes, sendo que a história natural da doença tem um ganho de duas linhas em apenas 36% dos pacientes. Só que, pera lá. Só que é um tratamento que é efetivo para edema macular no caso de obstrução da veia central, de ramo da veia central da retina, não da veia central da retina. Aí, para a veia central da retina, esse tratamento não funciona. Aqui um caso de aquela paciente que eu mostrei no começo lá, que eu acompanhei ela faz muito tempo, eu falei que ia voltar nesse caso depois. Ela teve uma oclusão macular mais de 10 anos atrás. Na ocasião, eu fiz o tratamento com laser, que eu disse para vocês, é um tratamento efetivo. E não fiz o tratamento com anti-VEGF. Ela ficou bem por 7 anos. Aí depois, lá em 2017, ela tem a imagem ali de 2016, estava perfeita. Em 2017, ela começou a fazer edema. Só que ela fazia um edema e era 20/20 ainda, então eu não indiquei o anti-VEGF. Em 2019, ela teve um edema maior, indiquei o anti-VEGF, fiz uma vez só, que o tratamento para edema macular é PRN. Então, fiz uma vez, você pode fazer 3 vezes parar, no caso aqui, fiz uma vez só, e ela melhorou, só que assim, nunca mais saiu esse edema dela. Você vê ali nas imagens superiores, depois nas imagens inferiores, ela tem episódios de melhora, né, quando você faz a injeção, mas tá sempre lá aquele edema incomodando. E aqui em 2025, ela fez um edema maior, lá no dia 8 de abril de 2025, eu indiquei o anti-VEGF, fizemos o anti-VEGF, e nesse dia 28 aí, que foi quando eu fiz o anti-VEGF, eu fiz também mais uma sessão de laser. Só que dessa vez, está a imagem inferior ali dos microaneurismas, não fiz grid, eu fiz exatamente em cima dos microaneurismas. Aí o resultado eu vou dizer para vocês ano que vem, né? Porque ela fez agora recente, não voltou ainda, é um tratamento que demora um pouco para fazer efeito. Ano que vem eu digo se melhorou ou não. Mas é um tratamento possível. Para ver central da retina, o laser para tratamento de edema não tem benefício. Aqui os outros tratamentos. Estão uns pouco já adiantados no horário aqui, eu vou adiantar. Mas, assim, então você pode fazer o tratamento com esteroides, que foi um boom que deu, né, lá ali pelos anos 2000, porque a regressão ela é dramática, assim, sabe? Quando você faz um corticoide em um paciente que é sensível, dá aquele efeito ou diminui muito, assim, o edema. O problema é que ele não é sustentável, porque ele aumenta a chance de ter catarata,
ele aumenta a chance de ter glaucoma, que normalmente você não precisa fazer uma cirurgia para tratar, você resolve com colírio, mas é um problema que o paciente não tinha, você está dando esse problema para ele. E também o efeito do corticoide, ele se perde com o tempo. Então, quando você faz a primeira vez, ele tem um efeito wow. Aí você faz o segundo, já é meio wow. O terceiro, ele faz um wowzinho. Aí depois de um tempo, é o que demonstra nos trabalhos, ele já não tem um efeito, assim, já não é mais exatamente efetivo. Então, ele já não é mais uma terapia de primeira linha, mas pode ser um tratamento de resgate. Você associa com anti-VEGF, com laser, com outras coisas, porque nós estamos falando aqui na teoria, estamos falando de porcentagem, mas quando o paciente está na tua frente e é um que não respondeu, você já fez tudo, você vai fazer tudo que é possível que está para fazer, né? Inclusive podendo fazer até cirurgia, que eu vou falar daqui a pouco. Aqui mais um outro tipo de tratamento, né, com corticoide, que é o implante do Ozurdex. Também é um tratamento efetivo, ele dura mais tempo do que a triamcinolona, mas também não é a primeira linha. Então temos aqui os anti-VEGF, eu estou colocando o ranibizumab aqui, não é por preferência pessoal, não, é porque ele foi o primeiro, né? Mas olha só como é que mudou a evolução da patologia com o anti-VEGF. Os pacientes que começaram a fazer o anti-VEGF, no caso aqui o Lucentis, eles melhoraram 18 letras em relação ao grupo placebo, que melhorou, eu falei que é um prognóstico que às vezes pode melhorar, melhora uma porcentagem de pacientes, que melhorou 7 letras. Gente, 18 letras é muita melhora. 18 letras é um absurdo de melhora. Para vocês terem uma ideia, a cada 15 letras, quem não está acostumado com tabela logarítmica, a cada 15 letras, você está diminuindo pela metade o ângulo visual. Então, o que que significa? Do 2040 para o 2020, isso são 15 letras, numa tabela logarítmica. Do 2050 para o 2025, ó, 25 é metade do que 50. Assim, do 2050 para o 2025, também são 15 letras. Só que também do 20.200 para o 20.100 são 15 letras. Então, é sempre, assim, dobrar a visão, melhorar o dobro, assim, ficar o dobro de visão do que era. Isso são 15 letras, eles melhoraram 18 letras. Você tinha paciente com 20/60 que ficava 20/25, paciente com 20/50 que ficava 20/20. É muita melhora. Então, mudou assim muito a evolução da patologia e é o tratamento que é a primeira linha hoje, né? São os anti-VEGF. Tá aqui o Lucentis, tá aqui o Eylea, que ele tem uma meia-vida maior, você pode fazer menos injeções, só que ele chegou depois, né? Por isso que eu estou apresentando aqui depois. Então, a média foi de 17 letras contra 6,9 letras. E ele melhorava tanto os casos de obstrução de ramo quanto da veia central da retina. 18 letras vezes 3 letras do grupo placebo, né? Aqui era 7,9, mas era obstrução de ramo. Da veia central da retina, a melhor era 3,3 letras, ou seja, menos do que uma linha. Cada linha são 5 letras. Menos do que uma linha. E quando você fazia o anti-VEGF, ele saía lá de 20.200 para 20.100, 20.80, ou de 20.80 para 20.60, 20.30. É muita melhora. Aqui outras possibilidades, né? O tratamento com vitrectomia é uma possibilidade, isso aqui é um estudo dos anos 2000 ali. O problema de você fazer vitrectomia é que alguns casos vão responder e outros não, e aí você perdeu o depósito que você tinha para fazer o anti-VEGF, né? Então, quando você faz o anti-VEGF, se você tem o vítreo, a meia-vida da droga dentro do olho ela é maior. Se você tirou o vítreo, a hora que você faz o anti-VEGF, ele vai acabar mais rápido. Então, você vai ter que fazer mais vezes. Não é impossível fazer, só que você vai ter que fazer mais vezes. Então, evitar, na medida do possível, tirar o vítreo do paciente. Follow-up, então, inicialmente, ele é mensal. Depois de 6 meses, você pode espaçar, claro, de acordo com o próprio paciente. É isquêmico, não é isquêmico, se é veia central da retina, ramo da veia central da retina, se você está fazendo anti-VEGF ou não. Lembrando que, na era do anti-VEGF, o anti-VEGF você está usando para tratar o edema macular, mas só que ele está segurando na vascularização também. A hora que você para de fazer o anti-VEGF, você tem que voltar a monitorar ele com relação à neovascularização da íris, do ângulo, da retina, porque senão ele vai fazer neovascularização na íris, no ângulo, na retina. Então, se ele começar a fazer isso, aí você vai fazer o tratamento com laser. Tá ali o QR Code da aula.  。  , 。 , 。 , 。 , 。 , 。 , 。 , 。 , 。 , . , , , 。 , . , , . , . , 。 , . , 。 , . , 。 , . , 。 , . , 。 , . , . , , . , 。 , .
E aqui, só um último casinho, né? Só para ilustrar, demonstrando para vocês. Essa paciente aqui, ela estava acompanhando por uma cicatriz de coriretinite. Ela tinha se tratado, ficou a cicatriz e tá aí tudo bem. E essa imagem aqui é de 2021. Ela voltou em 2023. Umas drusas ali a gente vê na mácula. Aí a cicatriz está igual, não mudou nada. Só que ela voltou um ano depois com sintomas. Aí ali no círculo, vocês estão vendo uma recidiva da toxoplasmose. Já estava aqui, assim, já estava ali por baixo, né, da vênula. Só que aqui a doença voltou, comprimiu a vênula. Eu mostrei a setinha para mostrar para vocês que não foi exatamente ali a oclusão. Mas, às vezes, a oclusão ela pode ser retrógrada também, anterógrada. Ela pode ficar num lugar diferente da onde o trombo ele pode se estender, até onde não foi exatamente a obstrução. E aqui a gente está vendo, então, né, a área que ficou esclerosada, anteriormente a cicatriz, aqui já com um pouco ponto hemorrágico, aqui já um quadro mais florido, né, a vênula mais acometida, o paciente já em tratamento. Aqui ela começou a ser tratada, só que o quadro da toxoplasmose melhorou, no entanto, da oclusão venosa piorou. E aqui uma imagem mais recente, né, já diminuindo as hemorragias novamente, que é a história natural da doença. Aqui as referências principais, né, a apresentação como um todo foi baseada no Ryan e no site da American Academy of Ophthalmology, né, para quem não tem conhecimento, essa aí tem muitos artigos bons lá, é um lugar bom para você se informar. E é isso daí, muito obrigado. Agradeço a todos aí a oportunidade de ter podido falar um pouquinho sobre oclusões venosas. Excelente, Abenô. Obrigado por trazer de uma forma tão didática aqui para a gente essa revisão de oclusões vasculares. Muito obrigada, viu? Eu Parabéns. agradeço, Fran. Eu vou passar a palavra para a Érica, que ela está com a mãozinha levantada aqui há um tempinho. Érica, bom dia. Só um pouquinho, estou compartilhando ainda ou parou? Está compartilhando ainda. Deixa eu tentar ver como é que faz para parar aqui. Bom dia, pessoal. Bom dia, Benô. Parabéns pela aula que você conseguiu fazer uma aula, como a Fran falou, didática e completa, de uma forma bem gostosa de escutar e de assistir. Eu só queria comentar que eu falo isso muito, como tem muito fellow e residente aqui assistindo. Atualmente, a maioria dos serviços nossos, né, principalmente serviços SUS, a gente ainda não tem acesso às angios panfundoscópicas e eu acho que no futuro, quem sabe, a gente vai ter até a angiotomografia de grande angular, mas hoje em dia não é a nossa realidade. E eu falo para os meninos, isso que você falou sobre quantificar a área de isquemia, quando a gente vê as retinografias que não são de grande angular, os meninos têm que inferir que aquela isquemia, como você muito bem falou, ela começa onde a gente está vendo e ela vai até a periferia. Então, a gente tem que extrapolar aquilo que nós estamos vendo, que a área que você está vendo de isquemia, ela vai em cunha, como você bem falou, até a isquemia. Então, a gente tem que lembrar disso na hora de classificar essa obstrução. E a pergunta que eu queria fazer para você, para a Fran, para todo mundo que está aí, às vezes a gente vê paciente com obstrução de veia central logo após o evento, e esse paciente ele não tem edema de mácula ainda, ele não tem isquemia ainda, mas ele tem um disco cheio e um edema de veia central importante, muita hemorragia, isquemia ainda não presente, sem edema de mácula. Esse paciente está fora de protocolo de tratamento com anti-VEGF, né? E às vezes eu já fiz anti-VEGF nesses casos, na fase aguda, e o disco dá uma secada assim absurdamente, e o paciente geralmente evolui bem, sai do quadro. Eu queria saber se vocês têm essa experiência, o que você acha disso, você, Frank, quem estiver escutando. Parabéns de novo pela brilhante aula. Beijo para todos. Obrigado, Érica. Aí, assim, é o que você disse, né? Está fora do protocolo, só que a gente nota que o paciente que foi tratado, ele melhora mais rapidamente, né? Porque melhora, quando diminui o VEGF, melhora o fluxo, né? Então, eu tenho pouca experiência, né, de ter feito sem o edema macular, mas o que eu noto é a mesma coisa que você, que é melhor. Talvez no futuro venha a ser indicado, né? Mas hoje, até para critérios de convênio, se não tiver edema, eles não cobrem, né? Isso, Então fica um pouco mais difícil. exatamente. É.
O Hudson quer comentar alguma coisa? Eu acho que é por aí mesmo, Sim. Eric. Assim, acho que a gente desafoga o nervo, né? É a mesma coisa das hemorragias sem muito edema. A gente vê que quando você faz o edema, você tem uma melhora do fundoscópica também, com menos hemorragia. E até posteriormente, né, foi tese do Danilo aqui na USP, orientado pelo Rodrigo, o uso de anti-VEGF para melhora da hemorragia vítrea também. E a gente vê que ele tem uma ação aqui, que não é a ação principal, mas que ajuda e desafoga, da mesma forma que desafoga o edema, né? Você melhora a estase. Então, eu acho que tudo que você puder fazer para tentar melhorar a qualidade visual desses pacientes é válido. Sem esquecer que é uma doença sistêmica, né? A gente está tratando uma complicação de uma causa sistêmica. Então, todo paciente deve ser avaliado sistemicamente, e não esquecer do Holter, né? Fazer o mapa, porque às vezes as alterações não são evidentes, a alteração pressórica no dia a dia, mas às vezes você pode ter uma diferença significativa entre a matinal e a noturna, e isso ser um gatilho também para uma oclusão. E paciente jovem, investigar as outras causas associadas, né, como as doenças reumáticas, lúpus principalmente, e outras doenças que podem estar associadas aí. Desculpa, Hudson, vou passar a palavra para você e depois passo a palavra para a Lu. Abenor, parabéns, excelente aula, bem explicada, e você explica de uma forma que a gente aprende, a gente ouve, a gente analisa, você não vai desenvolvendo assim o slide muito correndo, isso é muito bom, muito didático, parabéns. Uhum. É, você falou no início da sua aula, mostrou aquele caso crônico interessante. Você pegou o caso bem no início, apesar de ser crônico, olha que interessante, porque não chegou a formar vasos colaterais a nível da papila. Você mostrou imagens boas de OCTA, e é muito importante nesses casos crônicos a gente ter o OCTA. Você mostrou bem o shape, o formato ali da região que limita a zona avascular foveal, aqueles vasos ali de cima. Eu achei muito interessante isso aí, né? E eu queria perguntar para você, a gente trabalha também numa via pública, porque muitas vezes nós não podemos esperar assim muito tempo para ver se o paciente vai desenvolver uma rubeose iris. O fato é que a gente precisa fazer a anjo e muitos não olham para anjo e tem que fazer mesmo e olhar isquemia e contar lá a isquemia mesmo, né? A gente sabe aí a classificação e a gente precisa seguir isso. E qual a porcentagem de casos desses que você manda para a investigação de gonioscopia no glaucoma em acompanhamento? Porque muitas vezes eles chegam dilatados lá, já atrapalha, você vê se tem neovasio de ângulo, né? Então, você faz isso consistentemente, esses pacientes, não, vou esperar para ver se vai dar a rubeose. E muitas vezes o paciente volta já com um glaucoma dos 100 dias a menor, né? Igual você falou, né? Desenvolve bem mais cedo, né? Como que você faz no seu serviço para lidar com isso? Hudson, eu faço a avaliação da íris e não todos os meses, mas eu faço a gonioscopia também. É assim que eu acompanho. Então você faz consistentemente a avaliação da gonioscopia, você encaminha também para o glaucoma? Não, eu só encaminho quando tem glaucoma mesmo. Se não tiver glaucoma, eu não encaminho. Você E não se- encaminha. Não, só encaminho É, quando tem glaucoma. Aham. e interessante, você falou dos estudos, os estudos são importantes, e mencionou o ranibizumab, porque foi com ele que começou a maior parte dos estudos, a gente sabe disso, e o laser resgate, nesse acompanhamento, ele é muito importante e ainda continua na nossa prática. Se a gente não fizer o laser, muitas vezes você está desenvolvendo, aí especialmente para oclusão de ramo, quando precisa de um grid ali, você pode deixar a coisa piorar. Ele responde bem para a oclusão de ramo. E outra coisa interessante, você mencionou no seu slide lá, o laser spot, para microaneurisma. Hoje em dia está quase que em desuso, o pessoal não está fazendo mais, mas eu ainda faço quando esse laser não é muito perto da fóvea, mas você faz aquela a chalk white, a marca, né? A marca que parece um lápis de giz, né? E você Aham. fecha o microaneurisma, e como você mostrou no seu caso aí, ou em outros casos, melhorou bastante. A gente tem que resgatar isso. E outro comentário que eu queria fazer é da hemioclusão. Se a gente olhar só em cima e embaixo, a gente acha que é de ramo. Mas se você olhar lá no cantinho, você vai ver que ela vai até o flanco. Então tem que olhar o flanco mesmo. E muitas vezes a hemioclusão ela é classificada junto com a oclusão central, tem isquemia, tem tudo, só que é só da metade. Então a gente precisa ver o comportamento dessa hemioclusão também e não perder e classificá-la como uma oclusão de ramo tão somente. Uhum. Perfeito.
Luciana, bom dia, Lu. Bom dia, parabéns, Ibenor, pela aula, muito boa. E eu gostei dos últimos slides aí que você apresentou o caso de Beit, né, da toxoplasmose. E lembrar também, quando tem oclusão, né, ou de ramo ou de veia, né, pode ser tuberculose. Tuberculose é uma doença que é endêmica no nosso meio, que está voltando com tudo e dá muita oclusão. Além das doenças autoimunes, né, BC e as outras vasculopatias autoimunes. Mas tuberculose, uma das formas de apresentação dela é a oclusão de ramo de veia, né, junto com a alveite. Então, sempre que ver uma oclusão assim, lembrar também da tuberculose. Eu acho que isso é importante. Essa da toxo, bem interessante também, viu? Parabéns pelo caso. E os anti-VEGF, todo mundo já falou, né, que mudou a história da doença, né? Então, acho que é uma droga que veio para ficar uma droga muito importante junto também com os corticoides intravítreos, né, que melhoram muito o edema de mácula. E esses lasers a gente faz muito aqui. A gente tinha aqui antes o Micopulse, nosso aparelho está estragado, mas ele é muito bom também para esses casos de edema para poder fazer o resgate do Micopulse, né? Ele é um laser interessante que ajuda muito a melhorar e vai melhorando ao longo prazo. Você faz aí 2, 3 meses, vai melhorando cada vez mais, né? Mas parabéns. Perfeito. Obrigado. Aí, a Benor, excelente, viu? Mais uma vez, muito obrigada. Alguém quer deixar mais algum comentário? Tem Ô, vários parabéns para Abenor, só um comentáriozinho, eu achei interessante quando você falou sobre a contagem das letras, né? A gente não pode esquecer que desde o ETDRS tem o termo com Moderate Loss of Visual Acuity com o Double of the Visual Angle. É um termo que é usado no ETDRS, comparativamente, a gente fazendo aqui, né? Que mostrou muito em relação a essa perda de letras que você falou e muito bem colocado, né? Que o pessoal acaba esquecendo dos detalhes e contar aquelas letras é importante para você saber a questão da visão. E o Double do Visual Angle, na realidade, parece que está mudando, está aumentando, mas na realidade está diminuindo a visão. Uhum. O ângulo visual maior é letra maior só, né? Isso aí. Perfeito. Claudinha, você quer colocar algum comentário? Não, só elogiar mesmo. Aula tranquila, aula que vai indo devagar e mostrando tudo, né? Mas a obstrução é muito comum no nosso ambulatório, né? É uma doença que a gente tem que saber lidar. E com a anti-VEGF ficou mais tranquilo mesmo, né? Com mais tranquilidade na obstrução de ramo e mais. Eu gosto da panfudoscópica, como a Érica colocou, acho que ajuda muito a gente conduzir, diminuir. Eu gosto de fazer laser quando o anti-VEGF vai ficando muito crônico. Mas é isso, é uma doença que a gente tem que estar sempre pertinho. Não tem como fugir, não. Os vasos ficaram ruins, aí não tem como voltar muito. Mas a gente consegue uma evolução boa na obstrução de ramo, nem tanto na obstrução central. Mas quando a obstrução central não é isquêmica, é boa também a evolução. É muito tranquilo. É bom estar aqui toda quinta. Quinta passada eu estava lá no Brascos. Pena também a aula da SBRV ter sido no meio do Brascas, né? Eu fiquei com dó, não consegui assistir. Mas aí eu não dei conta de assistir quinta passada, mas é muito bom voltar aqui. Estar sempre por aqui. Nós todos. Bem-vindo sempre. Muito bom, então, gente. Benô, obrigada mais uma vez. Vamos Eu encerrando mais agradeço. esse roster, a 11ª aula dessa semana. E semana que vem, né, então, a gente tem oclusões arteriais da retina com o professor Marcelo Casella. E quem quiser acessar, reacessar e rever essas aulas, lembrem-se de acessar o site, que essas aulas ficam por ali. E também, por favor, de responder as perguntas do final da aula. Tá bom, gente? Um beijo, boa semana e até Beijo. semana que vem. Boa semana para todo mundo. Obrigado. Tchau, Abenor. Um abração para você, Tchau, um abração para todos abraço. aí. Tchau, Evelyn. Tchau, Beijão, gente. tchau. Beijão, Evelinzinha.